ainda por cima, você ainda fica sabendo nesse estudo que a vitória é certa. Puxa vida, quando a gente fica sabendo disso e confia nisso, porque isso é verdade, então isso te levanta uma força, um ânimo, que não consegue mais ser derrubado. Porque é verdade, né? Porque a vitória é certa. E eu vou explicar por que a vitória é certa. Por uma razão. A gente vive no plano da dualidade. E todo sofrimento decorre da separação. E a cura, o alívio, a consciência é o casamento, que é a reconstituição da unidade. É a cura do sofrimento. As forças da separação, e essas forças estão, mais do que nunca, elas estão ativas neste momento. São as forças que criam uma síndrome do pânico, um transtorno obsessivo compulsivo dentro da mente. Mas são as forças que também atuam do lado de fora. São as inteligências, as entidades malignas. Elas têm a sua função nesse jogo. Elas são, como eu já disse para vocês, elas são o vilão. E o vilão tem a sua força, e essa força não é pequena. Por quê? Porque a sua força, a nossa força, a força do Cristo não é pequena. Então, o anticristo, que é a sombra, ele tem que ser compatível. Então, o Cristo é a unidade do amor dentro do coração humano, que é a presença de Deus, amor em pessoa, que é a unidade. E o anticristo é a separação. É a ferida aberta. É o parasita que se alimenta do derramamento de sangue em decorrência da abertura dessa ferida. Então ele precisa ferir, ele precisa separar. E ele se vê como separado. Por isso ele é o anticristo. Por isso que ele está na antítese da unidade, porque ele está totalmente identificado com a dualidade. Ele é o ego. Mas ele quer o poder absoluto. O que ele quer, em última instância, vocês sabem, é sentar-se no trono de Deus. É ocupar o lugar do divino aqui no mundo. Só que não no coração, mas na cabeça. Ele é o capo. E como ele tem o seu lugar no jogo, e tem uma força compatível com a do Cristo, não maior, mas compatível com a do Cristo, ele é o anticristo. Ele segue no jogo. Ele é um adversário à altura. Mas ele está determinado, ele está predestinado à derrota. Mas por que ele está destinado à derrota? Porque o poder absoluto que ele quer, acabei de dizer, ele quer sentar no trono de Deus e controlar tudo. Como ele projeta, né, do seu ponto de vista de ego, como ele projeta que Deus o faz. Não é assim, porque ele não compreende Deus. Ele só vê de fora. Ele vê Deus como o outro. Mas ele quer o lugar daquele, que é Deus na sua interpretação. Então ele quer o poder absoluto, porque é assim que ele vê. Aqui, no mundo, do lado de fora, o poder mundano, mas o poder absoluto que está no lugar de Deus. Então ele vai avançando nessa direção. E é o que está acontecendo. Ele vai avançando nessa direção. O problema não é o vírus. O vírus é um dos menores problemas. O problema é como o vírus está sendo usado para favorecer a tomada de poder por esse adversário, num plano global. E ele vai avançando nessa direção. E ele vai chegando perto do poder absoluto, que significa para o ser humano a escravidão absoluta.
Porque é a separação total, né? Porque ele é radical no seu ponto de vista, na sua ganância. Então, ele não compreende a unidade por trás da dualidade. Ele só crê na dualidade. E aí, quando ele chega a um passo em que falta só fechar a mão para tomar esse poder absoluto, e ele pensa, é agora que eu vou vencer. Ele tem que pensar isso. Faz parte do roteiro. E aí ele, nesse ato final, né, em que está tudo fácil ali na mão dele, é só fechar a mão e tomar o poder absoluto, é aí que ele cai. É aí que ele é derrotado completamente. Por quê? Porque o poder absoluto é unidade. E esse cara é dualidade. A sua identificação mais radical e profunda, o seu compromisso total é com a dualidade. E ele quer o poder da unidade. Não é possível. O que ele quer não é possível. O que o mal quer não é viável. Mas ele não sabe disso. Mas nós agora sabemos disso. E se aqueles que estão comprometidos com esse mal, se eles souberem disso e forem inteligentes, que afinal todos estamos buscando o que é melhor para nós, né? Então aqueles que se comprometem com o mal, aqueles que fazem o pacto, que assinam o pacto e entregam a sua alma, eles estão buscando o melhor para si. Agora, se eles soubessem disso que eu acabei de apresentar para vocês, eles iam procurar um jeito de rasgar esse contrato, de romper esse compromisso. Porque é o compromisso que vai levá-los à derrota final. Não tem como o vilão ganhar este jogo. Não tem como. Não é possível, é uma impossibilidade absoluta. E se você sabe disso, se eu sei disso, então eu tenho mais ainda motivo para confiar. Mesmo nesse momento em que o mundo aparentemente está sendo tomado por essa força negativa. Em que o Brasil está virando uma colônia dessa instância de poder maligno. E se eu ficar nesse momento olhando só para o lado de fora, calculando aquilo que é provável que aconteça, então eu vou ficar desanimado. Porque a coisa está feia, está muito feia, está muito difícil. Mas é muito bom saber nesse momento que esse poder, que essa organização, que esse adversário e toda a sua hierarquia vão ser derrotados. Eu só não sei como que vai acontecer essa derrota. Eu sei que ela vai ser surpreendente, que ela vai ser maravilhosa. E eu faço questão de me manter do lado certo, do lado do Cristo, mesmo nos piores momentos, mesmo na hora em que a tentação se apresente como um contrato. Olha aqui, ó, é só você assinar aqui. E o pacto está feito e você passa aqui para o nosso lado. Não agradeço, mas não quero. A minha decisão é o Cristo. E eu sei por quê. Eu decido isso. Em primeiro lugar, porque eu amo. E em segundo lugar, só em segundo lugar, porque eu sei que ele está predestinado à vitória. Não sei como, não sei quando, mas é o lado vitorioso. E eu não abro mão dele.